nós vamos hoje abordar Urano, né? Esse planeta ele foi descoberto em 1781 e sempre se fala da Revolução Francesa, da igualdade, da fraternidade, né? Sempre se fala dessas mensagens, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, quando se trata dele. E são palavras de Urano. Ele foi o primeiro planeta descoberto através do telescópio. Ele não foi visto a olho nu como os outros. Ele não pode ser visto a olho nu. Então, ele já traz com ele essa ideia da modernidade, né, das máquinas, ele já traz junto com ele. Só que sempre me vem na cabeça que um planeta que ele estava na invisibilidade, porque ele estava na invisibilidade, a gente não consegue percebê-lo a olho nu. Eu sempre penso assim, algumas doenças na antiguidade eram tratadas como maldição, como feitiçaria. Por quê? Porque não existia o microscópio que pôde ver que eram vírus, que eram bactérias, né? Então, essa invisibilidade, ela dá margem ao que pensar. Eu sempre penso que um planeta que ele não pode ser visto a olho nu, ele tem que trabalhar uma mensagem também que a gente não consegue ter ela tão prática, que a gente vai ter ela dentro de uma abstração, dentro de uma coisa abstrata. Então, quando eu penso no Urano e na descoberta de Urano, eu penso o seguinte, a partir do Urano, o homem ele pôde parar de ser um ser braçal. Ele pôde parar de ter que trabalhar pela sobrevivência e gastar horas do seu dia na sobrevivência. Por quê? Porque o Urano trouxe as máquinas e as máquinas substituíram muito da força braçal. E aí o homem pôde se dedicar mais ao pensamento, à abstração. Ele pôde se dedicar mais a outras coisas, né? Eu até costumo falar que na descoberta dos 3 planetas posteriores abriu a possibilidade do homem ser um outro homem, um novo homem, né? E tem uma coisa interessante que na história da humanidade, a humanidade ficou muito paralisada até a descoberta de Urano, porque a partir de Urano, com a tecnologia que ele começou a desenvolver, que foi permitido a nós, seres humanos, receber por conta de Urano, inclusive ele quem rege a própria eletricidade, e a eletricidade mudou a humanidade. Então, veja bem, a partir dele, a gente teve um aceleramento tecnológico que o século XX ele valeu em avanços tecnológicos todo o tempo anterior, né? Então, foi permitido ao homem essa esfera de evolução. Foi permitido ao homem, a partir da descoberta de Urano, essa possibilidade, né, de acelerar o processo evolutivo dele, acelerar o processo de modernização dele. E sempre me vem a ideia, porque são os planetas individuais e são os planetas de massa, os planetas que trabalham comunidades
grupos, grandes grupos, né? Então, veja bem, raças. Urano é o planeta das raças, inclusive. E ele é o planeta que trabalha já mesmo os grandes grupos. Então, eu fico pensando assim, o quanto que, a partir de Urano, as grandes descobertas, elas foram descobertas que transformaram a humanidade. Porque o homem, só pensar na luz elétrica, o homem era um antes da luz elétrica e hoje o homem vive outras coisas, né? Então, fora N coisas da ciência, porque Urano é o planeta que rege a ciência. Então, a gente tem que entender que a descoberta dele abriu um campo espiritual que antes não era permitido e acelerou o tempo, né? E Saturno, que é o último visível a olho nu, ele é o tempo. E Urano acelerou o tempo, transgrediu o tempo, não o tempo do relógio, o tempo da humanidade, o tempo como a gente sente, né? Ele tornou tudo mais rápido, né? Ele diminuiu as distâncias. Então, curiosamente, Urano quebrou a ideia de tempo e espaço, né? Que Saturno trabalha muito bem, Urano, que é o planeta que vem a seguir, quebra essa ideia. Então, isso é muito interessante para a gente pensar, porque a partir de Urano, a gente pode começar a quebrar a ideia de tempo e espaço, né? E nem precisamos falar da física quântica, que fala disso, né? Que foi também possível, a partir da descoberta de Urano, que a gente chegasse a esse lugar, né, de desenvolver não só a física, mas a física quântica, que mexe justamente com a ideia de tempo e espaço, conforme a gente está habituado a lidar e a trabalhar.